Olá, minha gente! Eu sou psicóloga Cassiele, psicóloga escolar educacional, e hoje eu venho aqui conversar um pouquinho com vocês sobre o papel do monitor educacional na inclusão real dentro da escola, né? Vocês são o acesso, monitores educacionais, profissionais de apoio, né? E principalmente eu vou mostrar para vocês hoje passo a passo como fazer a tarefa de casa e com segurança e clareza, né? Colocar ferramentas práticas, pequenas e aplicáveis aí no dia a dia de vocês, lá no chão da sala de aula, lá dentro das escolas, né? Na prática, nós vivemos dia a dia, sala cheia, barulho, troca de atividades, alunos ansiosos, mas a minha proposta hoje aqui nessa aula é trazer ferramentas aplicáveis, simples e pequenas para que vocês possam ter um dia com mais leveza, né, ali e auxiliar os alunos de vocês, que vocês acompanham dentro da escola. Então, no final desse vídeo, vocês vão conseguir aí preencher o ABC sem julgamento, identificar gatilhos e montar um plano de prevenção, né, com ações certeiras ali, né, e ainda criar frases prontas para usar antes e durante e depois de uma desregulação, né, de um aluno dentro da sala de aula, que nós sabemos que esse daí, né, é um dos nossos maiores desafios, é lidar com as desregulações emocionais dos nossos alunos de inclusão. E quando nós falamos em inclusão, pessoal, inclusão real, né, nós precisamos pensar em três coisas, né? O acesso significa três coisas: participação, segurança e autonomia. Então, eu ajudo o meu aluno a participar da rotina, eu mantenho um ambiente seguro e eu crio condições para ele fazer o máximo possível sozinho, com apoio em degraus, né? Ao mesmo tempo, eu não assumo a função do professor, né, do docente ali, e eu também não assumo como monitor educacional a função terapêutica, né? Eu não sou terapeuta educacional, ocupacional, eu não sou psicólogo, eu não sou neuro, né? Então essa função terapêutica eu não assumo dentro da escola. Quando nós falamos de educação e nós falamos do chão da sala de aula, né, do chão da escola, nós estamos falando do pedagógico, né? Então, o profissional de apoio, o monitor educacional, ele também não dá aula no lugar do professor, né? E não substitui o profissional da saúde, né? Então, quando eu registro, né, com objetividade, ali eu paro de carregar tudo sozinha e eu fortaleço a equipe. Então, eu preciso entender o meu papel. Então, vamos lá. O que vocês, profissionais de apoio, fazem dentro da escola? Vocês vão trazer todo o apoio necessário que esse aluno necessita dentro da sala, né, para desenvolver as suas atividades. Vocês vão trazer também ali o apoio necessário para que ele consiga desenvolver as suas atividades de vida diária dentro da escola também, né? A questão ali da sua higiene, da alimentação, da locomoção, né? Vocês são profissionais de apoio para acompanhar esse aluno, ali trabalhar junto com ele, manter um ambiente seguro, fazer com que ele participe das atividades, para que ele vá alcançando a sua autonomia dentro da escola, né? Então, vocês trabalham com previsibilidade, nós precisamos trabalhar com rotina, cartões, né? As PECs ali, os cartões de previsibilidade, aonde mostra através de desenhos a rotina diária desse aluno dentro ali da escola do chão, da sala de aula. E isso, a previsibilidade ajuda muito a evitar desregulação emocional, a evitar, né, crises.
vocês também transmitem para os alunos de vocês segurança, né? Autonomia e algo importantíssimo que o profissional de apoio não pode deixar de fazer dentro da escola é ter o seu caderninho de registro. Vocês precisam registrar diariamente o que acontece com o aluno de vocês para que essas informações possam contribuir tanto com o professor regente da sala, os professores de área, quanto com a gestão para os levantamentos ali, né, de intervenções para a melhora, para a qualidade de vida e o bem-estar desse aluno de inclusão lá dentro da escola, né? E as anotações de vocês no caderninho de vocês, anotações diárias do que aconteceu, né? Como que você fez para lidar com aquela situação em relação ao seu aluno, qual foi o gatilho para ele entrar em crise, o que você percebeu hoje que ele gosta, que você ainda não tinha percebido, né? Tudo isso contribui também para a elaboração de um documento importantíssimo que não pode deixar de ter dentro da escola, que é o PEI e o PAEE, né? O PEI é o Plano Educacional Individualizado desse aluno, que vai ser ali o direcionamento, o guia, né, das atividades, de todo o planejamento do trabalho realizado com esse aluno dentro da escola. E o PAEE é o plano de atendimento ali também educacional individualizado dentro do AEE, né? Então, todas as informações que vocês anotam, tudo que vocês registram no caderninho de vocês diariamente precisa ser passado para os professores, precisa ser passado para a coordenação, para vocês irem tendo trocas ali e estudando as intervenções para trabalhar com esse aluno, para que ele possa ter uma melhor qualidade de vida e um bem-estar dentro da instituição que ele está estudando, tá? E aí, pessoal, agora então, nós vamos, né, vou dar para vocês uma forma bem simples de organizar o pensamento. Então, vamos pensar assim, em 4 pilares, tá? Vocês precisam criar vínculo, né, com o aluno de vocês. Vamos organizar de uma maneira bem simples aí, né, o pensamento do papel do monitor educacional. Então, eu preciso criar vínculo com o meu aluno, né? Então, vínculo é o aluno sentir que comigo ele está seguro. E como que eu faço isso? É através do meu tom de voz, é através da minha postura, da minha consistência ali junto com ele, né? Vocês serem monitores educacionais, vocês serem profissionais de apoio, não significa que vocês estão ali para fazer pelo aluno, mas vocês estão ali para incentivar, para ajudar aquele aluno a desenvolver essa autonomia, para motivá-lo diariamente, que ele consegue, você é capaz, eu estou aqui com você. Não é mimar o aluno, não é fazer por ele, mas é incentivar o aluno a realizar aquela atividade da forma que ele consegue, de acordo com a sua condição, né? Vocês já vão entender as condições do aluno, até onde ele pode ir, mas vocês estão ali para motivar, para passar segurança. E isso é através do tom de voz, isso é através da postura, isso é através da sua ação, transmitindo segurança para aquele aluno, tá? Depois do vínculo ali, né, nós também precisamos pensar ali num outro pilar importantíssimo, que é a previsibilidade, né? Então, previsibilidade é o quê? É rotina visível para esse aluno. Nós estamos falando aí dos nossos alunos de inclusão, nós estamos falando, né, dos nossos autistas, nós estamos falando aí dos nossos TDAHs, né, nossos alunos aí com deficiência intelectual, os nossos alunos com deficiência física, auditiva, visual, né?
Então, são os alunos de inclusão. E para nós transmitirmos previsibilidade para eles, eles precisam entender diariamente como que vai ser a sua rotina, né? E muito deles precisam não só ouvir, não só nós falarmos, olha, você acabou de chegar, é 7 horas, às 7h15, daqui 20 minutinhos, mostrar no relógio, nós vamos sair para ir ao banheiro, ali, né, usar o banheiro, encher a garrafinha, tomar água. Muitas das nossas crianças de inclusão, eles vão compreendendo diariamente, conforme nós vamos repetindo a rotina, né, ali, através da audição, né, da ação do ambiente, conforme os alunos vão se movimentando, mas muitos precisam de uma rotina visível. E aí nós precisamos sim criar os nossos cartões, montar a rotina da sala e apresentar para os nossos alunos de inclusão para que eles se sintam seguros e entendam ali o que vai acontecer. Depois, né, da rotina, nós precisamos ter ali uma transição avisada. Eles precisam ser lembrados do que vai acontecer, porque senão nós damos espaço para que possa sim vir uma desregulação, porque naquele momento não é a hora de ir para o parquinho. O parquinho nós vamos daqui 15 minutos após a professora passar essa atividade, e aí eu vou te ajudar e daqui 15 minutinhos nós vamos lá no parquinho. Mas vamos tentar fazer? Né? Você tem que ir avisando o que vai acontecer, senão ele quer fazer o que ele sentiu vontade ali naquela hora. E se você não faz, aí vem a baixa tolerância à frustração. Mas se nós estamos trabalhando com previsibilidade, nós já mostramos, né, ali a rotina visível, já apresentamos as PECs, né? Cada um deles tem suas PECs ali, né, as suas imagens do que vai acontecer, e aí nós vamos avisando de acordo com o cronograma, horário, igualzinho nós trabalhamos lá na nossa formação presencial, né? Então, falta 15 minutos para a hora do intervalo e vai mostrando no relógio ali para ele. Nós vamos trabalhando com previsibilidade. E aí o aluno, ele sabe o que vem agora e o que vem depois. E isso evita muitas crises, evita muitas desregulações emocionais, tá, pessoal? Terceiro pilar, importantíssimo, né? Autonomia. As nossas crianças, elas vão para a escola, né, para aprender e nós trabalharmos com ela a autonomia, de acordo conforme elas vão passando as fases, né, do seu desenvolvimento ali, elas vão adquirindo essa autonomia. E não é diferente com as nossas crianças de inclusão. Nós estamos ali, vocês profissionais de apoio, toda a comunidade escolar, né, que é responsável por essa inclusão, todos que fazem parte da educação, que somos responsáveis por essa inclusão, né, nós estamos ali pensando em preparar essa criança para a vida, para que ela possa alcançar a sua funcionalidade. Então, nós precisamos trabalhar a autonomia, mas ajudar em degraus, porque nós recebemos crianças totalmente dependentes e não é do dia para a noite que ela vai adquirir essa autonomia. Nós fazemos um trabalho ali de forma gradativa, né? Então, eu dou a pista, eu faço junto quando precisa e não tem problema nenhum. E aos poucos eu vou tirando conforme eu vou percebendo que a criança já está mais segura em realizar aquela atividade, né? Que ele já está mais seguro ali em tentar sozinho. E quando você percebe também que ele já adquiriu uma habilidade nova. Então, aos pouquinhos, você vai deixando de ajudar, mas sempre do lado falando, eu confio em você, eu sabia, olha aí, você é capaz. Parabéns, né? Eu sempre falo, não
subestime, ixi, não saiu a palavra, minha gente, meu Deus, né? Aí o poder do elogio, do feedback, o feedback positivo faz toda a diferença para o desenvolvimento das nossas crianças. E aí nós falamos tanto da típica quanto da atípica, né? E o quarto pilar, minha gente, não podemos deixar de falar. Falo muito sobre isso, minhas meninas aí, minhas monitoras, né? Aqui nós falamos muito da importância do registro. Vocês precisam registrar tudo que vocês observam em relação aos alunos de vocês, né? O registro, a comunicação, vocês precisam comunicar a gestão da escola, vocês precisam comunicar aí ao professor, né? Gente, eu tô achando que escureceu aqui, só um pouquinho, esqueci de ligar a luz, minha gente! Voltei, agora o negócio clareou. Jesus, vai até dar uma luz no cérebro aqui agora, né, meu povo? Então, vamos lá. O registro é o que mantém aí esse alinhamento da equipe, né? Monitor educacional, que é o profissional de apoio, juntamente com o professor, juntamente com a coordenação, direção, né? Toda a professora do AEE, então toda essa comunidade escolar que está envolvida ali para que o processo de inclusão desse aluno seja um processo real, né? Seja um processo leve, seja um processo agradável. E aí todas essas informações, além de contribuir para a elaboração dos documentos, também vai contribuir para os momentos de acolhimento e de reuniões com a família, né? Nós precisamos ter sempre ali repertórios, nós precisamos ter sempre conteúdo sobre o nosso aluno. E lembrem, pessoal, com muito sigilo e sem julgamento. Falamos muito sobre isso, sem julgar, né? Sem julgar a família. Nós temos que ver a criança além da sua condição, né? Nós temos que deixar a nossa afetividade aflorar, né, para nós exercermos o papel dentro da educação, né? Porque se nós estamos ali sem essa afetividade, sem esse amor, né, esse cuidado pelas nossas crianças, nós não vamos exercer um bom papel, né, e não vamos ser um bom profissional para acompanhar essas crianças para que eles alcancem ali, né, a inclusão, a autonomia. Tá bom, pessoal? Então, vamos pensar sempre, quais são os 4 pilares? Quais são os 4 pilares? Vamos revisar aqui: vínculo, previsibilidade. Ah, vocês esqueceram, não creio. Meninas da formação presencial, vocês sabem isso de cor e salteado. Vamos lá, falamos muito sobre isso, ó. Vínculo, previsibilidade, autonomia e registro, comunicação, né? Lembrem sempre, preciso descrever tudo o que acontece sobre o meu aluno sem julgamento, assim eu ajudo toda a comunidade escolar nesse processo da inclusão real, né? Então, vamos lá. Na prática, minha gente, uma das maiores causas de confusão e ansiedade é nós falarmos demais, né? Por quê? Porque lembram que eu falei para vocês, as nossas crianças de inclusão, elas precisam de palavras, de frases, de comandos diretos e precisos. Elas precisam sentir-se seguras, acolhidas, né? Nós temos, através dos nossos gestos, da nossa presença, nós temos que transmitir para as nossas crianças segurança, amor. Elas têm que sentir acolhida ali para nós estabelecermos esse vínculo. Mas nós precisamos trazer uma linguagem precisa, precisamos trazer uma linguagem
simples, né, para que as nossas crianças possam entender, porque o funcionamento cerebral deles aqui de uma forma simples para vocês entenderem, meus profissionais de apoio, minhas monitoras educacionais, ele é mais resumido, né? Ele é direto na informação ali. Então, nós precisamos também ser diretos e precisos, tá bom? Sem muito enfeite, sem muitos rodeios na hora de falar com as nossas crianças, tá? Então, vamos lá. Então, eu vou dar um padrão simples para vocês aqui. Uma instrução por vez, tá? Curta, concreta e com começo e fim. Em vez de vocês falarem assim para os alunos de vocês, pega o caderno, abre na página tal, copia tudo, faz rápido que já vai acabar. Ou seja, falar, é assim que o professor fala, vamos lá minha turma, eu falo assim meus alunos, né? Apesar que eu sou psicóloga, pessoal, mas vocês sabem que psicóloga escolar educacional não é só preso lá dentro de uma salinha fazendo atendimento e fazendo encaminhamento para a saúde. Não, 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 não. Psicóloga escolar educacional faz projetos, tem que ir para o chão da sala de aula para entender seus alunos, né, conhecer. E aí, eu aqui no município onde eu trabalho, eu faço projeto com os 5º anos e os 2º anos de competência socioemocional, né? Então, eles são meus alunos ali, a gente tem uma relação muito legal e eu preciso estar presente dentro das escolas também para compreender ainda mais os meus alunos de inclusão para poder ajudar vocês, tá bom? Então, vamos lá. Mas o professor, ele chega na sala, ele fala assim, vamos lá, turma, pega o caderno de vocês, abre na matéria de português, tá? E eu vou passar um texto aqui, vocês fazem, porque daqui 40 minutos a aula já vai acabar. Pro nosso aluno de inclusão, não dá para passar uma informação longa assim com vários comandos, né? Então, o que eu preciso? Eu preciso fracionar. Então, eu vou falar primeiro. Abra o seu caderno, eu estou do lado do meu aluno, né? Ele tá sentadinho lá na escola e eu sento do lado. João, abra o seu caderno. João, nome fictício, tá, pessoal? Eu espero, eu dou uns 2 minutos para ele abrir o caderno. Agora eu vou e falo, escreva o título que a professora colocou no quadro. Ele vai escrever, espero. Agora eu vou. Copia a primeira linha, ele vai copiando, eu vou esperando. E assim eu vou fazendo, ali dando os comandos fracionados para que ele consiga finalizar a atividade, tá? Então, quando eu faço isso, quando eu fraciono ali, o que eu preciso que ele faça naquele momento, eu fraciono a forma de falar e transmitir essa informação, eu diminuo a sobrecarga e eu aumento a chance dele realizar a atividade, dele realizar ali, né, aquela ação naquele momento, tá bom? Então, se eu percebo que o aluno travou, eu não aumento a fala. Tá? Eu diminuo, mantenho a minha voz no mesmo tom de voz, né? E eu falo menos e mostro mais, né? Mostro que ele tem capacidade ali, tá bom? Então tá, minha gente, vamos lá. E aí, como apoiar esse aluno sem fazer por esse aluno, né? Então, eu uso a escada de ajuda, né? Vamos pensar aí na escada de ajuda. Então, vamos lá. Primeiro degrau dessa escada de ajuda. Até desenha aí, tá? Pessoal, pega o caderninho de vocês, porque eu vou falar uma coisa para vocês. Se as minhas monitoras educacionais estão assistindo essa aula de hoje aqui, estão assistindo esse vídeo e não tá com o caderninho aí, anotando, tá? E aí depois vocês podem me encher de comentários e de perguntas aí nessa aula, tá bom? Olha, minhas meninas, vocês sabem, né? Vocês sabem que vocês são os meus exemplos, então vamos estudar. Anotem aí, desenhe uma escada e pense assim, coloca lá no primeiro degrau.
O primeiro degrau vocês vão colocar dica verbal curta, né? Então, eu preciso saber que eu sempre vou dando dicas para o meu aluno, para mim não fazer por ele, mas eu vou ensinando, vou dando dicas de como ele fazer e vou esperando ele ter a ação ali e cumprir com aquela ação, tá bom? Degrau 2, anotem aí, degrau 2, apontar ou mostrar. Eu preciso apontar e mostrar o que ele tem que fazer, né? Eu posso até dar o exemplo. Eu mostro ali como que ele pode escrever, né? Ele não consegue escrever ainda, tem muita dificuldade. Posso pegar na mão ali, mas eu vou mostrando. Mas eu pego na mão dele, eu não faço por ele. Pessoal, vocês não me façam texto. Não copiam texto do quadro no caderno dos alunos de vocês e manda para casa. Não façam isso, tá bom? Os pais não querem ver as letras de vocês. Os pais querem ver o esforço do filho deles. É isso que enche o coração do papai e da mamãe de alegria. É saber que o meu filho, ele está ali se dedicando, né, que vocês como profissionais de apoio está apoiando e motivando a criança e do jeito dele ele está fazendo, tá bom? Vamos lá, degrau 3, anotem aí, olha, eu vou pedir a foto da escada, viu? Quero que me mandem, tá bom? Lá no grupo, pessoal. Fazer junto, degrau 3. Fazer junto, é o que eu falei para vocês. Ele não sabe escrever, então eu vou fazer com você. Eu pego na sua mão e vou te ajudar ali a fazer. Na hora da educação física, vai pular corda, não tem total equilíbrio, abraça, vamos pular junto, bem devagar ali. Vou jogar a bola junto com você lá na rede, né? Assim, fazem junto com eles, mas não fazer por eles, tá bom? Degrau 4. Vocês seguem o degrau 1, que eu falei para vocês. Seguem o degrau 2, seguem o degrau 3. E começam a observar que a criança ela está adquirindo uma autonomia, aí vocês vão para o degrau 4, que é o quê? Reduzir a ajuda. Aos pouquinhos, vocês vão trazendo palavras de motivação. Você sabe, você pode, você é capaz, você consegue. Eu estou aqui com você, mas eu quero ver você fazendo. Vamos lá? Vamos tentar? Só que vocês vão resumindo, tá? Eu trouxe vários modelos de fala aqui para vocês, mas vocês escolhem uma. Também não vão encher a criança lá com muitas falas, né? Lembrem que a comunicação, ela é precisa, direta e fracionada, tá bom? Então, vamos reduzindo a ajuda. O degrau 4 é a redução da ajuda, tá, pessoal? Degrau 5, reforçar a tentativa e repetir o treino, né? Foi lá, tentou, não conseguiu, tá tudo bem, vamos tentar de novo. É igual à rotina. Estamos no início do ano, né? Então, muitas crianças mudaram de escola agora. Crianças que saíram aqui, eu trabalho, minha gente, com a rede municipal. Então, vai desde lá da creche, né, das minhas crianças de 4 meses, até os meus pré-adolescentes ali de 10, 11 anos do 5º ano. Então, eu tenho as minhas crianças de inclusão que saíram lá da pré-escola, estão indo para o 1º ano. É um momento ali desse início do ano até, né, eles entenderem a rotina, criarem vínculo na instituição nova, ali do ambiente, se sentirem bem, seguros naquele ambiente. É um momento difícil, né? É um desafio. E aí, o que a gente precisa fazer? Treinar. E é muito treino com rotina visual ali, trazer essa segurança do ambiente. Então, lembrem, o que é o 5º degrau ali? Reforçar a tentativa e repetir o treino. Então, eu preciso sempre estar mostrando diariamente para minha criança a rotina diária dela, com imagens e o dia todo, no decorrer do dia ali, e mostrando para ele, falando, falta 5 minutos para o intervalo.
Daqui 10 minutos é a professora fulana de tal que vai entrar dentro da sala, tá? Daqui 2 minutos é o professor de educação física. E aí, se o professor de educação física tem, né, ali toda uma rotina quando ele entra, de conversa com os alunos, de chamada para depois levar para a quadra, vocês vão também passando para eles, né, e lembrando essa rotina até ir para a quadra, até ir lá e realizar as atividades da educação física, tá bom? Então, na prática, eu sempre começo pelo menor apoio possível, tá? Então, eu vou começar sempre ali do degrau 1 até eu chegar no degrau 5. Então, vamos pensar na escada assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, né? Porque aqui no 5, que é o topo, é onde ele já tá adquirindo ali a sua autonomia. Eu só preciso ir reforçando, né, as tentativas e repetindo para também evitar as crises e as desregulações emocionais, né? Então, se ele precisa copiar uma frase, eu digo, comece pela primeira palavra, né? Se não vai, eu aponto aonde começa. Vou lá, aponto no quadro, se é do livro, aponto no livro. Se ainda não vai, eu faço a primeira palavra junto com ele e devolvo para ele continuar. E aí vou elogiando, olha que bonito, né? Ali traz um elogio. Então, o objetivo é o quê? Eu entro para destravar e eu saio para ele conseguir. A escada é essa, minha gente. Vocês estão ali para destravar os alunos. Então, vocês estão no momento ali de apoio junto com eles. E aí, depois, começou a ter autonomia, eu vou saindo de fininho e vou deixando ele ali a desenvolver essa habilidade, essa segurança em realizar aquela atividade. Certo, pessoal? E aí, meu Deus do céu, eu falo, né? Gente. Minhas meninas já estão acostumadas. Essa psicóloga que fala, nem respira, né? Mas aqui é uma aula, pessoal, então eu tô trazendo muita informação para vocês, que é importante. Depois vocês vão voltar essa aula quantas vezes vocês quiserem, vão anotar o que é essencial aí para vocês aplicarem no dia a dia de vocês, lá dentro do chão da sala de aula, tá? Os nossos profissionais de apoio, as nossas monitoras educacionais precisam estar preparados para trabalhar com as nossas crianças de inclusão, para que essa inclusão real, ela possa acontecer, tá bom? Então, vamos falar de um ponto que acontece em muitas salas, que é a crise, né? A desregulação ali, um momento em que o aluno percebe, né, e perde a sua organização emocional. Então, vem aquela desregulação emocional, né? E aqui, o que eu quero ser bem clara com vocês numa situação. Pessoal, quando o aluno está em crise, vocês precisam entender que não é teimosia, tá? E essa crise, ela pode vir de uma forma silenciosa, né? E ela pode vir que é aquele momento onde ele fica parado ali, né? E aí até passar, e vem também a explosiva, né? Com muito choro, com derrubar a cadeira, com querer bater, morder. Então tem essas duas formas de crise aí. A gente precisa entender que crise não é teimosia, tá bom? Na maioria das vezes, as crises ali é uma sobrecarga de ansiedade, por isso da importância da previsibilidade, né? Da dificuldade de transição, dificuldade de comunicação ou demanda grande demais. E se vocês voltarem esse vídeo todo, eu já venho explicando para vocês, né, como lidar com essas situações. Por isso que a gente precisa de rotina visual, precisamos de previsibilidade e precisamos também de transição. Está o tempo todo falando para eles, ó, daqui um pouco, né, daqui 5 minutos, ou depois que nós voltarmos lá de tomar do bebedouro, onde nós vamos tomar água, é a hora do desenho, né? Então eu preciso ir trabalhando com ele, dando essas
informações aí de transição, tá, pessoal? E aí, nesses momentos, o que funciona, né, nesses momentos de crise é o protocolo. Eu sigo sempre os mesmos 3 passos, né, ali de um protocolo, de elaboração de protocolo para crise. É o quê? Segurança, né? Eu preciso transmitir segurança e deixar o ambiente seguro para aquela criança ali também, porque a gente precisa pensar o quê? Na integridade daquela criança e na integridade dos colegas que estão dentro da sala quando o aluno entra em crise dentro da sala de aula. Então, eu preciso, isso é ECA, né, ali, então a gente precisa pensar sempre na integridade do aluno, tá bom? E aí eu preciso reduzir os estímulos e retomar depois. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro passo, quando ele está em crise, eu retiro o risco do ambiente, se tem algo ali, né, que gere risco para ele, eu afasto objetos, eu diminuo o público, né? Então, se eu não consigo tirar ele da sala de aula devido à crise, a professora vai tirar os outros alunos da sala, né? Os professores com aluno de inclusão sempre tem plano A, plano B, plano C, né? Então, eu tô ali conduzindo a minha aula. E aí o meu aluno entrou em crise. Eu percebo que a monitora não está conseguindo lidar, né, com aquela situação, a profissional de apoio, o que eu vou fazer? Eu vou tirar os meus alunos, né, agora é a hora do parquinho, agora é a hora de tomar água. Eles vão sair ali junto com a monitora, a professora que é responsável pelo aluno vai ficar na sala com ele, enquanto isso a monitora já está chamando a gestão, né, para dar todo o apoio ali que a professora precisa para aquele momento de crise do aluno, tá? Então a gente precisa ter aí esse protocolo, esse entendimento de como que funciona dentro da escola, tá bom? E aí eu chamo o apoio necessário. Então, é o que eu resumi para vocês. Eu tiro o risco, afasto os objetos e a professora, a gente jamais deixa um aluno em crise sozinho. Por isso que quando nós temos alunos de inclusão dentro da sala, precisamos ter, né, o apoio aí, né, o profissional de apoio, porque se acontece alguma situação, eu preciso ter os profissionais dentro da sala de aula para a gente conduzir toda, né, ali a sala. Eu preciso dar todo o apoio necessário que esse meu aluno de inclusão precisa, mas eu preciso também dar o apoio para os meus outros alunos. E eu preciso entender, pessoal, que às vezes no momento de crise, né, esse aluno precisa ser preservado, por isso que eu tenho que tirar os colegas, eu tenho que diminuir o público e eu tenho que deixar ele num ambiente, né, ali sozinho, com a pessoa adulta ali, o professor que já entende, o coordenador da situação, que sabe lidar com essa situação. Por quê? Porque eu preciso depois que os colegas, eles entendam o que aconteceu, mas que não gere dentro da escola bullying, que não gere dentro da escola mal-estar, né? Que não gere dentro da escola o preconceito. Então, eu preciso ter estratégias para me trabalhar toda a preservação da integridade do meu aluno de inclusão e dos meus alunos da sala também que estudam ali, para que depois eles possam ter ali um ambiente saudável entre eles, tá bom? Então é muito sério isso e eu preciso ter muito atenção quanto a isso. Por isso que existe toda a documentação, por isso da importância do profissional de apoio levar todas as anotações, né, ali para o professor, para o coordenador, para que tudo possa ser ali trabalhado em formas de estratégias, e essas estratégias elas vão estar no P e no PAE desse aluno, tá bom? Que é um documento que ele tem direito dentro da escola. Passo 2, reduzir estímulos, né? Então eu baixo o tom. Aluno em crise eu não grito, gente. Aluno em crise eu não falo alto, aluno em crise eu
não cresço pra cima dele, né? Pelo amor de Deus, minha gente, não, isso não é, né? Não faz parte. O aluno em crise, eu preciso deixar uma tonalidade de voz ali que transmita segurança e transmita tranquilidade também, tá? Eu falo pouco ali, eu fico perto, né? Eu posso falar para ele: eu estou aqui, quando você se acalmar, nós vamos conversar, né? E aí eu posso também ir diminuindo a luz. Se tá um ambiente muito claro, eu posso apagar um pouco das luzes ali para ficar um ambiente mais tranquilo, né? Não discuto com o aluno, não fico tentando provar para ele o que é certo, o que é errado. Em crise, esse não é o momento, tá bom? Então, eu vou deixando o ambiente tranquilo até essa explosão emocional ali ir passando, tá? E aí, depois eu retomo. Quando acabou tudo, aí ele se acalmou, né? Tá tudo tranquilo, aí eu vou retomando ali as atividades do dia a dia dentro da escola, tá? Depois que acalma, né? Com uma meta pequena. E nós não podemos esquecer, depois de todas essas situações, meninas, de vocês irem lá e preencher o quê? O nosso ABC, né? Eu vou falar para vocês agora o que é o ABC. Quem estava na minha formação presencial sabe o que é ABC, né? Mas como nós estamos aí numa aula online, vou falar para vocês agora o que é o ABC, tá bom? E aí, as minhas meninas da formação presencial, elas receberam ali uma tarefa de casa. E o ABC vai fazer toda a diferença para elas aí nessa tarefa de casa, né? Então, vamos lá. O ABC é simples. O A, o que significa o A? Vocês vão anotar o que aconteceu antes da crise, né? Vocês estão o tempo todo com esse aluno. Então, o A é o que aconteceu antes, é o que antecede a crise. É isso que vocês vão anotar ali. E lembre que vocês têm o caderninho de registro de vocês, tá bom? O B é o comportamento que aquele aluno teve, né? Como que ele se comportou, como que foi a crise dele, como foi uma crise de explosão, foi uma crise silenciosa, né? Como ele se comportou com o corpo dele, a crise de explosão. Ele joga carteira, ele bate nos colegas, ele quer avançar, ou ele só se isola num canto e chora, né? Então, a gente precisa entender qual é o comportamento do aluno, tá bom? Então, vocês têm que anotar direitinho aí com as palavras de vocês mesmo, tá? Para que essas informações sejam ricas em detalhes, tá? Para os levantamentos de estratégias depois. E o C é o que aconteceu depois. Qual foi a condução ali naquele momento, né? Qual foi a condução do professor? Qual foi a condução aí também, né, da monitora? O que você fez como profissional de apoio que ajudou ao nosso aluno de inclusão a ficar mais calmo, a se regular naquele momento? Então, tem que anotar tudo. Então, o ABC é o quê? O A é o que aconteceu antes, o B é o comportamento, é a situação, e o C é o que aconteceu depois, tá bom? E depois que passou essa crise, como que ele ficou no decorrer ali do resto da manhã, ou do resto da tarde, ou do resto da noite, né? Não sei quem tá assistindo esse meu vídeo, também se acompanha um aluno de inclusão no período noturno, tá? Então, eu preciso anotar tudo isso. E aqui o segredo é o que, pessoal? Escrever fatos, tá? Sem resumir, tá? Escrevam tudo ali de acordo e conforme aconteceu. Não coloquem opinião, tá? De vocês. Eu acho. O acho aqui não existe. Você tem que colocar o que aconteceu. São fatos, são evidências. Não deixem confundir com a opinião de vocês. Lembrem sempre, quando eu estou dentro da escola,
que eu estou acompanhando o meu aluno, ali eu sou uma pessoa neutra. Eu preciso ter uma escuta ativa de tudo que acontece no ambiente, de tudo que eu escuto no ambiente, para me anotar os fatos reais, não o que é minha opinião, tá bom? Eu não vou escrever um exemplo, né? Ele teve crise e fez birra. Isso aí é muito pouco. Isso aí não tem fatos. O que vocês vão escrever? Vocês vão colocar: no momento da crise, ele gritou, ele empurrou, a cadeira saiu da sala porque ele se jogou no chão, começou a bater as pernas, tá? Isso é a anotação que vocês vão fazer ali no caderno de vocês para apresentar, né, para o professor, para o coordenador, para os estudos de caso, para os levantamentos de intervenções, tá bom? Então, imagine uma transição rápida, barulho e na sequência atividade longa de cópia. Eita, meu Deus do céu, coitada dessas crianças, né? Mas é o que acontece, gente, porque é o nosso dia a dia, é assim dentro da escola. Então vamos lá, o antecedente: troca de matéria sem aviso, a sala agitada e demanda longa de escrita. E isso gerou o que na criança? Uma crise, uma desregulação. O cérebro dela não está preparado para tudo isso. Lembra que com ela é tudo fracionado. Lembra que com ela eu preciso falar ali e apresentando as transições. Eu preciso mostrar a rotina visual. Mas nesse dia não deu tempo de fazer nada, né? E foi um dia cheio como outro. Foi um dia agitado, assim como diz minha filha. Esses dias ela chegou e falou assim: ai, mãe, meu dia hoje na escola foi muito agitado, eu tô muito cansada. Na hora que eu fui colocar ela pra dormir, minha gente. Aí eu falei: filha, me conta como foi. Ela me contou. Aí ela olhou pra mim e falou assim: mãe, me conta, mãe, como foi o seu dia hoje? Também foi muito agitado? Mas o nosso dia dentro da escola, ele é um dia agitado. Por isso que as nossas crianças precisam dessa previsibilidade, dessa transição aí para evitar esses momentos de crise e essas desregulações, tá bom? E aí aconteceu tudo isso, muita troca de matéria, né? Esse é o antecedente, sala agitada, volta do intervalo ali, demanda longa de escrita. Aí a criança começa o quê? Gritar, empurrar a cadeira, entra em crise, chora, tenta fugir, repete: eu não consigo, mão vai no ouvido, as estereotipias, né? Ali, esse é o comportamento que vocês vão registrar. E a consequência? Quando que né, ali o que acontece depois? Quando sai do ambiente, né, ou quando a tarefa diminui, ele acalma. Então vocês já perceberam que tirou ele do ambiente ali, levou para dar uma volta, tomar uma água, respirar, voltou, aí a tarefa diminuiu, colocou fracionada, a professora apresentou a tarefa adaptada para ele ali, né? Ele foi se acalmando. Isso mostra que a fuga trouxe um alívio, né? E quando traz alívio, tenta a se repetir. Então, o que a gente precisa? Evitar esses momentos. Se eu escrevo direitinho, faço o meu ABC, né, conforme tem que fazer diariamente, vai acontecer isso, tá? A gente vai treinando o aluno ali, nós vamos identificando o que reduz ali esse momento de crise, essa desregulação, para nós irmos trabalhando já no dia a dia para evitar esses momentos, tá bom? Então, minha gente, agora eu já entendi, né? O padrão dentro da escola, o meu papel ali como monitor educacional profissional de apoio, né? Eu já entendi com o ABC
o padrão do meu aluno, porque eu estou anotando todo dia, né? Eu estou fazendo ali a tarefa de casa, então eu entendo o que acontece com ele, que vai gerar uma crise, como que ele fica em crise e o que acalma ele, né? Eu já observei, então o que eu vou fazer? Eu vou escolher as prevenções para que essas crises não aconteçam, né? Então, é importante lembrar que o que eu falei para vocês? Que tudo é de forma resumida e precisa. Se eu vou escolher prevenções, ações que eu vi que deu certo, eu não vou escolher 10 tipos de ações para cada dia eu fazer uma coisa diferente para ajudar ele a se regular. Porque nós falamos do que, pessoal? Previsibilidade, né? E rotina ali e aprendizado, né? Eles precisam aprender a se regular, o que acalma eles. Então, eu vou escolher 2 ações no máximo para me usar no meu dia a dia, né? Então, vamos lá. Eu posso escolher a rotina visual, o aviso de transição, assim que eu vejo que são as 2 ações, né, de prevenção ali mais assertivas e que estão ali, eu falo, no nosso alcance diariamente dentro de qualquer instituição escolar, tá? Independente de recursos financeiros, independente, né, de estrutura de acessibilidade, essas ações, nós conseguimos ter elas ali, independente de qualquer situação, tá? Então, que é o que? Rotina visual e avisos de transição, né? Ali nos momentos. E na escrita, o que? As atividades fracionadas, né? Se o professor trouxe um texto grande para aquele aluno, se ele já tem a escrita desenvolvida, se ele registra, ele vai trazer atividades menores, né, com textos menores. Se não há o registro, ele vai trazer uma outra forma ali do nosso aluno, do nosso nosso aluno de inclusão, né, ele desenvolver aquela aprendizagem ali, tá bom? Então, eu mostro a rotina e deixo um cartão, agora ou depois, né? Porque aí eu vou ter o cartão visual da rotina e vou ter o cartãozinho do que é o agora e do que é depois. E eu vou fazendo esses avisos de transição ali com o meu aluno. Isso vai evitar fuga, né? Eu vou ensinar para ele o jeito adequado de pedir uma pausa. É bom sempre nós termos um cartão de pausa também, porque às vezes ele tá cansado, né, na hora de registrar, ou tá incomodando ali aquele barulho, ele levanta o cartão de pausa e você já sabe que é a hora dele sair pro parquinho, ou dele lá fora dar uma volta, tomar uma água ali, né, para se acalmar e voltar. Então, prevenção é previsibilidade e demanda do tamanho certo. Esse é o segredo, minha gente. Quer prevenir crise, né, do aluno? Claro que nesse início de ano ainda vão ter muitas crises aí, porque nós estamos conhecendo os nossos alunos dentro das instituições, mas o segredo é o quê? É prevenção, e a prevenção ela se dá através do quê? Da previsibilidade, né? E a demanda do meu aluno ali para ele aprender, o que ele precisa fazer, precisa ser do tamanho certo, de acordo ali com a sua particularidade, com a sua condição, tá? Então, tá bom. Ele precisa ser simples, funcionar no calor do momento, né? Vamos falar agora, então, um pouquinho sobre o protocolo de crise. O protocolo de crise, o que nós precisamos pensar? O que acontece ali durante, né? Eu faço segurança, reduzo estímulo e conduzo para um lugar combinado, né? Esse é o resumo do nosso protocolo de crise que a gente vem falando no decorrer dessa aula toda. Eu preciso transmitir segurança para o meu aluno, e aí, se ele está em crise,
eu tenho que deixar aquele ambiente seguro, né? Preciso reduzir os estímulos para que ele não se machuque e que a turma não se machuque, né? E eu preciso deixar um ambiente, um lugar mais calmo, mais tranquilo, né? Que seja reduzindo os sons, que seja apagando as luzes, mas eu preciso deixar aquele ambiente calmo para que ele vá se regulando ali também, tá? Diminuir meu tom de voz, falar pouco, né? E usar frases curtas. Eu estou aqui. Quando você se acalmar, a gente vai conversar, tudo bem? E pronto, eu estou ali, você é a segurança dele ali naquele momento, tá bom? Quando que vocês vão chamar o apoio, né? Lembra que o protocolo de crise é isso. Primeiro é essa ação, aí depois, quando que vocês vão chamar apoio? Se tiver risco físico, né? Tentativa de fuga para fora da escola, agressão intensa, mal-estar, ou se a crise não diminuir, né? Então a gente precisa estar atento aí, porque a gente precisa chamar os nossos apoios dentro da escola, coordenação. Às vezes a crise aconteceu no parquinho, né? Então eu preciso solicitar ajuda ali, tá? E depois, quando acalmou, eu retorno com uma meta mínima para esse meu aluno, né? Pode sentar 2 minutos, pode fazer uma linha, pode ser voltar para perto do grupo, né? Eu preciso escolher uma meta. Se é fazer a atividade, não vai conseguir fazer tudo, então vamos escrever o título só, ou a primeira linha, né? Vamos ficar sentadinho 2 minutinhos. Então, essas pequenas metas ali, tá? E aí, pessoal, nós já vamos chegando ao final da nossa aula, né? Nós precisamos pensar assim, em frases prontas, né? Isso é ouro, tá? Porque na hora da crise, a gente improvisa, né? Ali, mas não sai muito bem, né? Então, a gente não improvisa bem. Então, vamos pensar em frases prontas. E aí, vocês precisam ir treinando essas frases para quando vocês precisarem, né? Então, antes, eu preparo a transição. Um exemplo, né? Falta 2 minutos. Olha, o agora e o depois. Então, eu vou usar as plaquinhas ali. Durante, né, o que eles estão fazendo, eu protejo e conduzo o aluno durante a atividade. Então, eu vou falar pouco. Vem comigo para ficar seguro, né? Fica aqui perto de mim, algo nesse sentido. Mas lembra que vocês precisam falar pouco, né? E depois eu retomo com metas pequenas. Então, você conseguiu acalmar agora 2 minutos e depois você escolhe, né? Então, já traz ali o que ele conseguiu. Que bom, você conseguiu acalmar. Então, agora 2 minutinhos, né? Pode fazer. Ali mostra o que é para fazer. Depois você pode escolher, tá bom? Então, sempre tenham frases prontas ali, tá? Então, vamos lá. Lá na atividade de vocês, deixa eu pegar aqui. Só um pouquinho, tá? Que eu vou abrir aqui a atividade de vocês, porque vocês têm um compromisso comigo, né? Ali, né? Então, vamos lá. Eu trouxe um caso para vocês, vocês vão avaliar esse caso, e aí vocês vão precisar fazer o quê? Vocês vão preencher o ABC. Então, vocês vão... o que aconteceu antes, o que a criança fez, o que aconteceu depois e o que está mantendo no comportamento. Essa é a leitura de vocês ali, de acordo com o ABC, né? Depois, vocês vão precisar fazer um plano de prevenção, né? Então, eu já trouxe aqui, né, na aula algumas dicas para vocês de prevenção. Então, qual ferramenta vocês vão usar? Eu dei até alguns exemplos ali. Rotina visual, transição avisada, tarefas em partes, escolhas limitadas,
né? Dentro de todo o conhecimento das aulas que vocês tiveram, vocês vão preencher ali para mim. Como preparar o aluno? Como que eu preparo o aluno, né? Para o dia a dia dele? Através do quê? De rotina visual, de avisos, né? Transição, combinados ali, e dê exemplos para mim como que vocês vão preparar esse aluno, tá? E como que vocês vão ajustar esse ambiente, tá bom? Essa é uma parte ali. E aí depois o protocolo de crise, né? Descreva para mim como que vocês vão transmitir segurança para esse aluno, reduzir os estímulos e quando, dentro desse caso, que vocês vão precisar chamar o apoio, né? A gente já falou bastante disso aqui na aula, tá? E depois vocês vão colocar a meta pequena ali para o aluno na retomada. Veio o protocolo de crise, vocês, né, tiveram a ação ali, seguiu tudo certinho, ele se acalmou, voltou para a sala, então dê uma meta pequena para ele, de acordo ali, né, com a sua condicionalidade, tá bom, pessoal? Aí eu quero que vocês criem para mim 3 frases curtas e objetivas para usar com o aluno nas situações, né? Antes, para prevenir a situação, durante uma crise, que tipo de frase vocês podem usar e depois, né? Dei muito exemplo para vocês lá na formação presencial, né? E vocês já têm o material em mãos também da formação presencial e eu já trouxe alguns exemplos, então voltem a aula aí um pouquinho, né? Que eu já falei com vocês também. E aí, vocês vão trazer ali para mim como você vai comunicar isso ao professor regente, o AEE, a forma de registro, né? Quem, quando e como, né? Então, como que vocês vão registrar ali, né? Como que vocês vão trazer esse registro em relação a esse caso, tá? Dicas importantes eu trouxe ali para vocês. Não busquem perfeição na hora de fazer, tá? Esse trabalho, porque essa atividade, ela é um resumo do papel de vocês como acesso ali dentro da escola, o acesso para esse aluno da inclusão real, tá bom? Então, não busquem perfeição, busquem aplicabilidade prática, né? Trazem ali o que realmente é a essência dentro da sala de aula e dentro do ambiente escolar. Pensem na atividade da escola, não no ideal. Lembrem sempre em frases curtas, eficazes, sem explicação longas, né? Ali, prevenção é sempre melhor do que remediar. Então, a gente tem que começar para ontem os nossos treinos com os nossos alunos aí dentro da escola, tá, pessoal? E o trabalho em equipe fortalece o apoio ao aluno. Claro que também vocês vão me trazer aí, né, por que vocês escolheram ser monitoras educacionais ou profissional de apoio. E lembrem sempre, ferramenta boa é a que você consegue usar na terça-feira, na hora do intervalo, em qualquer momento dentro da escola, tá? Então, vocês vão trazer para mim aí esse trabalho, tá bom? Pra gente fechar essa nossa formação, nesse nosso intensivão aí. Então, agora é com vocês, minha gente, né? Peguem a tarefa de casa e façam seguindo exatamente o passo a passo que eu trouxe aqui para vocês, tá bom? Não precisa estar perfeito, precisa estar aplicável. Lembre sempre isso. Faça o ABC com fatos, tá bom? Não traz opinião de vocês ali. Escolha as 2 ações ali de prevenção, escreva o protocolo ali de crise em uma página ali, né, dentro da página que eu trouxe para vocês. Crie 3 frases curtas, tá? Sigam direitinho ali e lembre, quando a gente trabalha com registro e previsibilidade, a gente reduz crise e aumenta a aprendizagem com consistência, tá? E olhe bem, minha gente. Meu Deus, passou uma moto aqui agora, bem na hora que eu ia falar, é para dar mais ênfase
né? Aí no que eu vou falar para vocês, meninas, principalmente as minhas meninas, vocês não deixem de curtir esse vídeo, dá o likezinho aí. Lembra que a coordenadora de vocês falou que eu ia pedir isso para vocês, né? Dê o like, curtam bastante e vejam esse vídeo muitas vezes para vocês não esquecerem, tá? Porque é muito, muito, muito importante nós estarmos preparados para lidar com os nossos alunos dentro da escola, no chão da sala de aula e trazer bem-estar e qualidade de vida para todos os nossos alunos, os de inclusão e os que não são de inclusão, porque eles são a nossa responsabilidade. Tá bom, pessoal? E até a nossa próxima aula, porque as minhas meninas aqui, né, que estão sob minha supervisão, essas estudam. E logo, logo a gente vai ter mais intensivão aí de curso para vocês ficarem mais qualificadas e nós discutirmos mais, né, como melhorar a nossa inclusão dentro da escola. Até mais!